Olá, tudo bem com vocês? Eu tô com um convidado aqui que todo mundo vai gostar de ouvir o que ele tem para falar, porque vocês vão se identificar, tenho certeza. Eu tô com o Leonel Andrade, presidente da CVC Corp. O Leonel chegou na CVC junto com a pandemia, né? E com uma coleção de desafios ali para ele lidar. Para quem não tem de cabeça, a CVC, nos 9 primeiros meses desse ano, vendeu em torno de 11 bilhões em reservas. Isso é um número de reservas consumidas da companhia. Leonel, obrigada por você estar aqui, obrigada pelo teu tempo e por você ter vindo. Obrigado a você, estou à sua disposição, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Ah, que bom, fico contente. Leonel, a gente tem bastante coisa para falar de futuro, de mudança, mas antes conta um pouquinho para a gente como é que foi chegar na CVC no meio de um turbilhão, assim, à frente de uma pandemia que ninguém sabia o que ia ser, no meio de uma mudança de grupo de sócios, né? Porque a empresa é de capital disperso na Bolsa e se formou ali um conjunto de investidores que compraram participações em Bolsa e decidiram mudar a governança da companhia. Como é que foi tudo isso? Se fosse para aprender, era o melhor lugar do mundo, porque, de fato, você foi muito elegante falar em desafios. Era uma confusão generalizada em todos os sentidos, por uma coincidência, quase como se fala, uma tempestade perfeita, né? A empresa vinha passando já por uma série de problemas de gestão e havia já uma programação de troca de gestão, tanto dos gestores como de conselheiros. A empresa precisava de uma nova cultura, principalmente relacionada a controles e a digitalização. E, por outro lado, a mudança do quadro de acionistas também muito forte. Isso, por si só, já é confuso e desafiante em qualquer negócio, mas vamos lembrar que a empresa é líder e era líder do setor de turismo no Brasil, na América Latina, e o setor de turismo foi o mais abalado pela pandemia, claro. E a gente chegou exatamente no início da pandemia. Você chegou num momento ali desafiador, né? Eu falei que você falou que foi elegante, porque tinha distorções contábeis na companhia, não tinha, os balanços estavam atrasados, ela estava passando por um processo de verificação, né? Reverificação de números, e aí trancou tudo. Quando trancou tudo, a empresa não vendeu, o que aconteceu ali, o que você olhava para aquilo e você pensava assim, quanto tempo vai durar? Você tinha ideia de que ia durar tudo isso? A única coisa comum na pandemia é que todo mundo errou, né? Ninguém tinha muita noção. Evidentemente, estava claro que a crise era gigantesca e queria durar. Acho que 2 providências fundamentais. A primeira, cuidar das pessoas, e por pessoas entenda clientes e funcionários. Né? Desde providências básicas, como colocar as pessoas em casa para trabalhar e disponibilizar condições de trabalho remoto, até fazer uma campanha para que os nossos clientes parassem de viajar, por incrível que pareça. Isso foi uma campanha muito bem sucedida logo no início dos trabalhos, dizendo fique em casa, viaje depois. Tinha uma necessidade de conscientização. Porque né? Muitos clientes, inclusive, se recusavam a aceitar que não podiam viajar. Né? A gente tinha problemas imensos de entendimento do assunto. Então, fica em casa, viaje depois, era uma maneira de cuidar dos clientes, porque o cliente mais importante é o cliente vivo, que pode estar sempre conosco. E também um trabalho muito forte com os acionistas, através do Conselho de Administração e do mercado de capitais. Porque era importante mostrar o que estava acontecendo pela empresa e passar credibilidade de que a gente consertaria o que precisasse ser consertado, manteria o que a empresa sempre teve de muito bom, e muita coisa boa sempre a empresa teve, então é à toa que a gente aceitou vir para cá, e também, principalmente, que a gente iria instituir uma governança nova na empresa que desse sustentabilidade para ela no futuro. Então, acho que os primeiros dias ou as primeiras semanas foi muito de conversar o tempo todo, cuidando de pessoas.
cada uma com seus interesses. Cada uma com seus interesses, né? E as suas necessidades ali, Claro. né? Então, o mercado precisava de credibilidade, os funcionários precisavam de segurança, né? Cada um ali um ponto de atenção com desafios diferentes. E no né? nosso caso é tudo muito grande. O grupo é gigantesco. São Não tem milhões de pessoas viajando por comparável, ano. né? Pelo Brasil. menos no Brasil, sim. São milhões de pessoas viajando todos os anos conosco. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos algo como 100 mil brasileiros que viajaram conosco, que estavam fora de casa tentando voltar para o Brasil. Meu Deus. E muitos aeroportos fechando. A gente teve casos clássicos, né? Desde localizar e descobrir onde estava cada um. E tinha clientes que não queriam voltar. Não vou voltar. Por ignorância do que estava acontecendo. Vou voltar, se fechar. E tinha clientes, muitos, em aeroportos tentando voltar. A gente, por exemplo, fretou 2 aviões para buscar passageiros em Lisboa. Era um destino muito forte aqui. E foi até bacana, porque quando os aviões saíram, tinham lugares no avião, a gente trouxe passageiros de outras operadoras que estavam perdidos no aeroporto lá. E que, óbvio, que hoje são nossos clientes, né? Sim. Se Deus quiser, para sempre. Mas, assim, naquele momento não era discutir se era nosso ou não. Claro que a prioridade eram os nossos clientes, mas o que a gente pôde ajudar, a gente ajudou. Entendi, bem complicado. E aí, Leonel, olhando para tudo isso, quer dizer, como é que foi ficar sem vender? Você ficou sem vender, né? Na verdade, a venda no primeiro mês, abril de 2020, pela primeira vez na história, foi uma venda negativa. Teve mais cancelamento do que vendas novas, né? É um faturamento para baixo da linha, abaixo de zero, digamos assim. É inusitado. Para quem acha que não é possível, né? Você acha que exatamente, talvez tudo é possível, né? Assim, a primeira coisa importante de ressaltar é que a companhia foi salva pelos acionistas. Essa companhia não existiria hoje se não fosse um grupo de acionistas que resolveu correr os riscos baseados, óbvio, nos históricos, no mercado, mas também na credibilidade e numa visão futura positiva, porque em qualquer momento a pandemia iria passar e o turismo é uma tendência universal. Mas tinha que ter muita visão de credibilidade. Então, a companhia foi salva com aportes de capital de quase 2 bilhões de reais feitos pelos acionistas. Isso foi o mais importante até aqui, sem dúvida alguma. Foi isso que permitiu que a companhia continuasse, né? Sem dúvida. A companhia tinha riscos de continuidade avaliado pela auditoria nos seus balanços, quando a gente voltou a publicar balanços, né? E hoje, aliás, desde o fim de 2020... a gente deixou de ter esses riscos do ponto de vista do balanço e os acionistas salvaram a empresa. Interessante. E aí, eu imagino que quando você tem um monte de incêndio para apagar, como é que fica olhar para depois do incêndio? Quer dizer, como é que fica a visão estratégica de longo prazo? O que você diagnosticou e como é que deu para resolver? Quer dizer, deu para colocar a companhia numa rota de sustentabilidade pós-emergência, né? Porque ali você tinha uma emergência, tinha que pensar no pós-emergência. Olha só, primeiro tem que ter uma visão longa, até porque a gente ainda tem muitos desafios e problemas relacionados ainda da pandemia e do momento que a companhia viveu de alto endividamento. Né? Então, os desafios continuam. Mas, assim, do ponto de vista de pessoas, era muito importante criar programas de longo prazo. Por exemplo, todo um lançamento de um programa de sustentabilidade. Era fundamental, do ponto de vista da liderança, mostrar que a empresa tinha bons planos para o futuro, porque senão os talentos iriam embora. Se você está trabalhando num lugar que você não enxerga como vai ser daqui a alguns anos, você vai embora. E outra coisa, todos nós temos alta propensão a trabalhar bastante. Mas essa motivação de trabalhar bastante vem de longo prazo, de uma visão longa, né? É muito comum na sua vida profissional, na minha, de todo mundo, períodos de muita intensidade de trabalho. E você os encara porque você sabe que aquilo é para plantar um futuro melhor. Se não, busca-se outro lugar. Então, a gente teve que lançar diversos programas ou um plano estratégico de longo prazo para que todos os funcionários vissem. Isto aqui é um momento especial, operacionalmente muito difícil. Mas, do ponto de vista estratégico da sustentabilidade da empresa, nós temos um longo caminho pela frente.
Sim. Eu me lembro muito, ali naqueles primeiros meses da pandemia, o mercado todo para baixo, aquele desespero de falar com algumas pessoas, alguns investidores, grandes investidores institucionais, e eles falarem, olha, tem uma coisa nesse momento especial na Bolsa Brasileira, que a nossa Bolsa é feita por empresas líderes de setores, em geral. Então, assim, se alguém tiver que sobreviver nesses setores, são essas empresas. E a CVC não tem comparação em tamanho, né, nacional. Qual que é a tua capilaridade hoje, Leonel? Conta pra gente, em lojas. Olha só, o grupo é muito grande, de fato, e, aliás, este é uma herança das gestões anteriores muito positiva. O grupo é muito grande. Nós somos líderes na Argentina, somos o maior grupo de operação de turismo na Argentina hoje. A gente comprou lá 3 empresas e hoje estão unificadas na gestão. E no Brasil, a gente tem, além da CVC, que é a marca Top of Mind, todo mundo conhece a CVC. O ônibus amarelo. O ônibus amarelo, as lojas, mais de 1.100 lojas pelo Brasil. 1.100. Receptivo em todo lugar, lojas em aeroportos. Este negócio representa só 35% do grupo hoje. Além da CVC, a gente tem um negócio no Brasil muito grande, que a gente chama internamente do B2B, que a gente opera com 8.000 agências. A gente viabiliza o empreendedorismo no turismo. Uhum. Você abre uma agência de turismo e, através da gente, você chega em todas as companhias aéreas do mundo. Você tem crédito e você tem sistema para operar e colocar seus clientes em qualquer lugar, qualquer destino, porque a gente provê isso. Uhum. Esse negócio é muito grande, representa algo como 40% do grupo. E a gente também tem até a empresa de intercâmbio, que é líder de mercado, muito tradicional, que é Experimento, que também é nossa e que é um setor que agora voltou muito forte, o intercâmbio. Claro, a pandemia afetou muito também esse setor. Então, olhando o grupo, ele é muito diversificado, mas 100% dentro do turismo. Temos uma empresa nos Estados Unidos, que é a VHC, que é uma empresa de aluguel de casas de temporada, baseada em Orlando. E temos também, acabamos de anunciar a intenção de compra da Owner Travel, que é uma startup muito interessante para empreendedorismo digital de turismo. Enfim, o grupo é muito diversificado, mas o carro-chefe é a CVC, é daí que todo mundo nos conhece. É daí que a marca fica na cabeça, né? O seu segundo competidor tem que capilaridade? Olha, assim, nós somos o único... Quando você olha para o Brasil e para a Argentina, nós somos o único grupo que tem posições de liderança em todos os setores que atua. Você tem no Brasil competidores que estão no B2B, mas que não têm absolutamente nenhuma operação para o consumidor final. Você tem alguns que são muito fortes no consumidor final, mas que não tem nenhuma operação no B2B ou não tem nenhuma capilaridade física. Lojas, nós somos soberanos. Provavelmente o segundo competidor gira em torno de 50 lojas. Nós temos mais de 1.100. Não é? Impressionante. Por outro lado, quando você olha para o mundo digital, essa é uma defasagem nossa. A empresa ficou mais de 10 anos sem investir. Eu ia te perguntar isso, porque a gente viu assim, a pandemia trazer essa discussão de acelerar a digitalização. Sem dúvida. Só que também a gente viu o efeito do pêndulo, né? Então, hoje, esse ano, a gente está vendo aí nos resultados das empresas de varejo, a sua maioria com muito desafio de crescer no online e, quando cresce, está crescendo na loja física. Então, isso vai do varejo de moda até o varejo de eletrônicos. Quer dizer, o pessoal foi para a rua. Como é que é essa relação do digital e do físico no turismo? Bom, primeiro tem uma característica muito interessante. Durante a pandemia, principalmente durante a pandemia, todos nós aprendemos a lidar com o comércio eletrônico. Então, nós ficamos em casa comprando livros, supermercado, refeições, flores, remédios, tudo chega até você. Tudo chegava. Tudo chega até o cliente. No nosso caso, tem uma característica que é o contrário. Não é o produto que vem até o cliente, é o cliente que vai até o produto. Né? Você não compra viagem sentar no sofá de casa, você não faz viagem sentar no sofá de casa, você tem que se dirigir até o local. Então, essa história de que simplesmente o mundo digital resolve, não é verdade. Porque os clientes querem orientação, acolhimento, recepção, contato pessoal.
guias locais e, portanto, a nossa capilaridade física é um diferencial competitivo enorme, como você citou, os ônibus amarelos. Mas isso não é mais suficiente, né? Porque é claro que as pessoas querem ter o contato digital, a venda, a compra digital, o relacionamento digital. O que nós estamos fazendo na empresa é uma oportunidade única. Nós somos a única companhia que tem a capacidade de ter o mundo físico e o mundo digital integrado. E todos os investimentos estão vindo neste sentido. Mas ter o mundo físico é um diferencial cada vez mais forte. Entendi. Aliás, os nossos competidores, de um modo geral, estão anunciando a abertura de lojas, uma intenção de abrir lojas, porque por enquanto a gente não teve nenhum movimento significativo. Esse ano, inclusive, vocês tiveram um recorde de investimento em tecnologia, né, Leonel? Quanto que foi investido aproximadamente e no que foi investido? Quer dizer, como é que está essa transformação da companhia? Bom, eu até falei um ano atrás que ao encerrar 2022 a companhia seria completamente diferente do que tradicionalmente sempre foi. Todo o investimento em tecnologia foi para digitalizar o contato com o cliente ou o conhecimento do cliente, digamos assim. Então, algumas plataformas que são novas e transformacionais acabaram de ser implementadas. Por exemplo, todo o front-end das nossas lojas. As lojas hoje operam numa plataforma intuitiva que tem todos os produtos, todos os clientes, que está integrada com o aplicativo, integrada com a internet, integrado com o programa de fidelidade, que também acabou de ser lançado. Com um marketplace de crédito, com um hub de pagamentos. É uma transformação completa do modelo. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Você tinha sistemas não integrados. Para te dar um exemplo simples, um cliente chegava numa loja e queria comprar uma passagem aérea, uma reserva de um hotel e aluguel de um carro. O vendedor da loja tinha que entrar em diversas plataformas e na hora de pagar isso não estava num único carrinho de compras, coisas básicas. Nossa, tão né? básico assim. Então, a usabilidade ou a experiência do cliente é muito ruim e a produtividade muito baixa. A partir de agora, está tudo integrado, tudo numa única plataforma, inclusive de navegação muito simples e fácil e, talvez até mais importante, integrado com todo um data lake. A gente tem hoje 34 milhões de clientes. Quando o cliente está na loja, o sistema está reconhecendo, está dando dicas. E, por exemplo, eu faço campanhas personalizadas. E quando o cliente adere àquela campanha ou recebe um WhatsApp que ele quer um contato, quando clica ali, a loja recebe automaticamente aquele cliente e o vendedor da loja tem toda a dica para ligar, para vender, para atender, para chamar de um produto que o cliente, às vezes, nem sabe o que quer. Isso é muito interessante. E não tinha essa relação, você não tinha esse dado do teu cliente de recorrência, de quando ele voltava? Veja bem, a CVC teve uma estratégia muito interessante e vencedora, não é à toa que é o que é, né? No seu tempo, ou seja, foi crescendo baseado em duas coisas, como muito varejo tradicional, baseado em distribuição, uma distribuição enorme e inigualável, está lojas em todo lugar, e baseado em produtos, ou seja, viajar para Porto Seguro com a CVC é sempre a melhor opção. A CVC tinha um receptivo, a CVC tinha os melhores hotéis, pacotes, voos exclusivos e ninguém conseguia igualar isso do ponto de vista massivo. Então, a empresa cresceu baseada em produtos e distribuição. O que faltou, e cada vez é mais importante, dado a tecnologia e os hábitos, é o cliente. Ou seja, que o cliente consiga interagir remotamente, que o cliente consiga ser único, conhecer o cliente e ter uma capacidade de influenciá-lo. Isso é fundamental. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Quando você vai assistir Netflix ou quando você está navegando na Amazon, é impressionante como eles sabem exatamente o que você quer. Isso é um motor de influência. Não existia isso na companhia. Aliás, não existia na companhia nada relacionado a toda essa frente de CRM, de modernidade, de gestão de dados. Deus. Hoje nós temos 34 milhões de clientes que estão no nosso Data Lake, que a gente consegue influenciar e contactar de forma digital. Isso é a maior transformação da empresa, sem dúvida alguma. Era isso que eu estava me referindo quando eu estava pensando em sair da emergência e pensar o futuro, sabe? É enxergar que você tem coisas para fazer que para o longo prazo são essenciais. E, Leonel, assim, a gente estava falando aqui agora desse processo, né? Então, você
trouxe, a gente está vivendo um momento em que futuro e presente estão muito misturados, né? Você trouxe esse investimento, você trouxe a CVC para o presente. Quais são as próximas fronteiras do turismo na sua cabeça? Bom, a primeira coisa que eu acho... Não estou falando de destino. Não, não. Até porque destinos sempre surgem destinos novos, e a CVC vai sempre tentar ser massiva e presente para a criação de novos destinos. Mas me chama a atenção alguns pontos. Primeiro, todo o turismo voltado para a sustentabilidade, cada vez mais forte no mundo inteiro, e muito presente e muito importante. As pessoas querem conhecer e preservar e querem participar dessa preservação. Quando você olha para os jovens hoje, quando eu fiz faculdade algum tempo atrás, o nosso sonho, meu e dos meus colegas, era ter um carro. Hoje, de um modo geral, o sonho dos jovens é conhecer o mundo. Né? A experiência é cada vez mais soberana e o turismo é o principal setor beneficiado por isso. Mas o turismo tem que ser cada vez mais responsável, cada vez mais mostrando para as pessoas que este lugar para se viver tem que ser cada vez mais bem preservado. Então, o ecoturismo, por exemplo, é crescente e fundamental. Mas não vai ser tudo ecoturismo, então? Não sei se vai ser tudo ecoturismo, porque você tem que pensar... está relacionado ao destino, né? Você tem que pensar também, você tem que pensar também no tratamento e na individualização. Por exemplo, o turismo de segmentos, desde turismo voltado para segmentos da diversidade, né? Turismo voltado para a religião, turismo voltado para enoturismo. As pessoas estão cada vez querendo andar mais em suas próprias tribos ou ter personalização dos seus interesses. Então, isso também é um fator fundamental para o futuro. O que não muda, aliás, muita gente falava na pandemia sobre o novo normal, o que não muda é que você quer se desligar e conhecer coisa nova e ser muito bem tratado. Então, uma coisa boa, positiva, é que o normal está voltando de novo, e não é o novo normal, não é o normal de novo. Normal. É o normal de sempre, né? É o normal de sempre. E não muda o tratamento humano. Você quer interagir e quer ser bem tratado e bem cuidado. As pessoas ficaram mais exigentes por causa da pandemia? Com uma carência? Eu acho que as pessoas ficaram mais carentes de contato e de cuidado, né? As pessoas tiveram que se isolar. Então, o mundo digital é muito importante, mas sozinho não basta. As pessoas querem viajar e saber que estão sendo muito bem cuidadas e que em qualquer emergência tem alguém ali do lado, né? Se você tiver, por exemplo, uma situação como a gente viveu de fecha de novo, uma nova variante do vírus... Começo desse ano, que a gente já esquece. Né? Exatamente, foi agora. 8 meses atrás nós estávamos de novo numa crise. Sim, com a Omicron. As pessoas querem saber se a empresa tem capacidade de cuidar e de trazer de volta você para casa, por exemplo. Então, esse nível de exigência, ele cresceu. Mas também cresceu o nível de individualização. A pessoa quer, de fato, que a empresa tenha... trate ela de forma individual, baseado, por exemplo, em tecnologia e conhecimento das suas preferências. Entendi. Então, ela não quer entrar no ônibus e ir visitar o centro da cidade, todo mundo junto no mesmo dia. Ela quer fazer ela quer uma vida mais flexível. Ela quer uma vida flexível e eu acho que a palavra melhor é cuidado. Ela quer ser cuidada. Entendi. Entendi. Leonel, 11 bi de vendas. De vendas, né? Eu ia falar, enfim, usar os termos técnicos, mas 11 bi de vendas. Isso está no seu patamar? Ou, se a gente pegar o terceiro trimestre só, isoladamente, isso está no seu patamar pré-pandemia, em 2019? Não, acho que nem nós, nem ninguém, por enquanto. A não ser, eventualmente, empresas que são startup, que não tinham uma média histórica, um volume histórico antes da pandemia e hoje falam... eventualmente que vendem mais do que antes, mas é porque também não vendiam. Né? O turismo, de um modo geral, ainda não chegou nos volumes pré-pandemia. Podemos considerar 2019 como um ano cheio pré-pandemia. Provavelmente 2023 vai ser o ano em que a gente vai estar igual ou muito próximo mesmo. Acho que, de um modo geral, a gente gira em torno de 80% do que era antes, mas crescendo, cada vez mais próximo, sem dúvida. E as pessoas ainda têm medo? O que você acha que não permitiu que as pessoas voltassem?
toda a situação de renda e impacto? O que predomina? Bom, diversos setores, diversos fatores, aliás, me desculpe, mas assim, primeiro a gente tem um dado muito interessante, né? A inflação do turismo foi muito forte. Todo mundo está viajando, pagando mais. A viagem ficou mais cara. Tem um lado até que isso explica porque são as condições macroeconômicas. O câmbio e o petróleo. O câmbio e o petróleo, isso traz aqui. A outra que, obviamente, a demanda explodiu. Uma demanda reprimida muito grande que e explosiva. De uma vez. E o setor sendo remontado. As companhias aéreas remontando suas malhas, remontando sua frota, os hotéis reabrindo, com coisas até algumas com defasagem, destinos novos, tudo isso com a demanda reprimida muito grande. E pessoas que tinham muito crédito e que querem exercer rápido, porque senão elas podem perder ou pagar multas, por exemplo. O maior desafio do setor, na minha opinião, é qualidade. Nós estamos reaprendendo todo mundo junto. Nós estamos reaprendendo porque tem uma mão de obra nova. Isso que eu falo, perdeu muita gente, né? Ou perdeu ou fechou mesmo porque precisava. Sim. E na hora de recontratar, você precisa retreinar para uma nova realidade. E mesmo empresas como a gente não fez movimento brusco. A gente manteve toda a estrutura, mas a situação é completamente nova, inclusive no nosso caso, porque tem todo mundo digital sendo criado. Sim. Então, a gente enfrenta ainda diversos problemas de qualidade, cada vez melhorando, mas o setor como um todo aprendendo, reaprendendo, e a demanda ainda não é completamente igual à pré-pandemia por N razões, e também por questões macroeconômicas. No caso nosso, da CVC, a CVC especificamente é a empresa mais massiva do setor. A CVC não é uma empresa para turismo de luxo, não é uma empresa para determinados nichos. A CVC é uma empresa massiva. A gente coloca milhões de pessoas viajando por ano. E são muitos milhões. No nosso caso, você tem que remontar tudo isso e você tem que saber que cada cliente tem sua própria demanda, o seu crédito. Tá? Você precisa reensinar, as pessoas têm muita dúvida, as pessoas precisam de carinho, de cuidado. Enfim, não é... Ainda tem um legado de créditos? Cada vez menos, mas sim. Eu diria que hoje tem ainda algo como 20% do que vem da pandemia, né? Do pré-pandemia. Pessoas que pagaram viagem e não exerceram. Cada vez menos. É interessante porque a gente ficou com a sensação... Por exemplo, eu estava fazendo uma escala em Amsterdã, bem naqueles dias que deu aquela confusão geral, teve fila de 8 horas e tal. A sorte que eu já saí daqui lida do que estava acontecendo, e eu tinha uma escala de 50 minutos de diferença. E aí, enfim, eu saí já sabendo que eu tinha que achar alguém e avisar para ver se eu passava tudo lá. Só o raio-x tinha 4 horas de fila, só o raio-x. Então, assim, e aí a gente ficou com a sensação que tinha voltado num volume superior a 19. Quer dizer, quem viveu um pouquinho do caos ficou com essa sensação. Mas, na verdade, o que a gente teve foi um enxugamento de estrutura, né? De toda a cadeia do turismo, né? A gente teve recontratações, né? Essa última grande crise que teve na Europa, meses atrás, nos aeroportos, a principal razão, basicamente, foi uma demanda reprimida muito grande com a mão de obra muito pouco qualificada, né? Que voltou, que foi recontratado muito rapidamente. Então, isso causou essa crise, digamos assim. Entendi. Mas, assim, cada dia melhor. A verdade é que cada dia é melhor. Nesse sentido, cada dia essa crise também vai ficando para trás. Entendi. Leonel, tem uma coisa muito interessante que eu queria tua sensibilidade, porque vocês têm a venda também corporativa, né, de viagens corporativas. Eu me lembro que quando se tentava imaginar um novo normal, falava-se muito que viagem corporativa ia morrer, ia ficar restrita a muito poucas circunstâncias, porque a gente descobriu que a gente podia fazer videoconferência, porque até arbitragem internacional você podia fazer, cada juiz num país diferente e tudo mais. O que você está vendo e qual que é a tua opinião sobre isso? Opinião com base na experiência da CVC, né? Lógico.
Olha, eu acho que só tem duas lições grandes da pandemia que eu acho que são fundamentais. A primeira é que ninguém conhecia nada e todo mundo errou. Então, é importante você reconhecer que todo mundo errou junto. Agora, a pandemia trouxe um lado positivo, que é você poder trabalhar remotamente sem culpa. Uhum. Primeiro sem culpa mesmo, porque todo mundo tinha aquele negócio, ficar em casa é coisa de vagabundo. Né? E você trabalhar remotamente sem culpa e sem grande perda de produtividade. Mas o que a gente esquece é que o mundo corporativo de viagens não é que você sai de casa e vai até o Rio para uma reunião de 1, 2 horas e volta. Eu fiz isso muito no passado e todo mundo fez, e isso provavelmente não vai voltar. Né? Grande parte disso você resolve no mundo digital, num link de internet. Mas o que move o turismo corporativo, e isso voltou com uma força enorme, são grandes feiras, eventos, reuniões, convenções de empresas. E aí as pessoas estão numa carência enorme. Hoje, quando tem algum evento assim, os funcionários ficam loucos para ir. Está todo mundo louco para sair, para se reencontrar, para estar junto num evento, numa festa. Você veja, por exemplo, que o mundo do entretenimento voltou muito forte. Os shows estão lotados, as casas de show estão com filas de espera para eventos. O tal do efeito champanhe, né? Está todo mundo assim, exatamente. Então, isso é turismo corporativo. Qualquer evento aqui em São Paulo, desses grandes centros de eventos, estão com filas de espera. Então, acho que tem aqui um pouco de mundo diferente, mas o turismo corporativo muito forte. Retomou já, e no ano que vem vai ser um ano cheio, porque ele retomou este ano. Quando você compara o ano, o primeiro trimestre não existiu, o segundo trimestre estava voltando, e ele não volta tão rápido como o lazer, porque você precisa de programação, você precisa de planejamento, mas o ano que vem vai ser um ano de turismo corporativo provavelmente maior que 2019. Entendi. Você falou que você está em aproximadamente 80% do que você estava no pré-pandemia, né? O corporativo está nesse percentual também? Não, o corporativo... Quer dizer, eu estou falando aqui para trás, né? Quando eu falo para trás, eu, como sou uma empresa pública, tem dados que eu só posso compartilhar depois de divulgados. Lógico. Então, o terceiro trimestre já foi um trimestre de boa retomada do corporativo, mas ainda não chegou, no nosso caso, em 80%. Atualmente, como todo o mercado está acima de 80%. E no ano que vem, eu acredito que o turismo vai estar igual a 2019. Ah, interessante. Você falou também, Leonel, dos legados e dos desafios. Quer dizer, no caso da CVC, teve a capitalização dos acionistas, que foi muito importante para a empresa existir, mas a gente ouve e vê os analistas ainda muito preocupados com a parte do endividamento, né? Como é que a companhia está lidando com isso e quais são os próximos passos que você pode falar do que fazer em relação a isso? Claro. Os dados são públicos, olha só. Isso. Primeiro tem um lado de muito mérito. A companhia tinha 2 bilhões e 200 milhões de reais de dívida quando veio a pandemia. E você imagina ter 2 bilhões e 200 de dívida e ter receita zero. É claro que... Negativa, ainda veio o cliente para honrar. É claro que essa dívida ela vem de origem de aquisições. A companhia adquiriu muitas empresas usando o capital de terceiros. Então ela se endividou, talvez mais do que deveria, mas a realidade é que ela tinha 2 bilhões e 200 de dívida. A gente usou basicamente toda a capitalização da empresa para redução dessa dívida. Né? A dívida hoje é de 900 milhões. Então, mesmo no pior cenário possível, a gente reduziu o endividamento da companhia de 2 bilhões e 200 para 900. Quando você pega 900 milhões de reais de dívida e compara com os volumes atuais, você citou números, no último trimestre a gente teve volumes de vendas na faixa de 4 bilhões de reais. Essa dívida de 900 é pequena para o tamanho da empresa hoje. O desafio é um reescalonamento da dívida. Por que o mercado está esperando algo? Porque a maior parte dessa dívida, que é deste legado passado, vence agora no segundo trimestre de 2023. Nós temos vencimentos na faixa de 650 milhões. E aí é claro que o mercado está assim. O que é que vai acontecer, né, para que a CVC não precise parar de investir ou de crescer ou impactar suas operações em relação ao pagamento de dívida?
Nós estamos conversando com o mercado. Hoje, graças a Deus, a empresa tem muita credibilidade. A gente nunca atrasou R$1 de nada nessa companhia. Nunca atrasou R$1 de pagamento de salários, ou de pagamento de impostos, ou de pagamento de fornecedores, nada. A companhia, bancos, a companhia ela é de alta credibilidade. Então, o que nós estamos discutindo com credores, sejam os atuais ou muitos que estão interessados em vir para a companhia através de investimento na dívida, é um reescalonamento e que vai acontecer. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Mas também, você já está conversando com os bancos? Nós estamos conversando com todos, com todo mundo, claro, mas assim, tudo tem seu tempo. Porque existe uma discussão sempre de valor. Lógico. E aqui é negociação. Os bancos querem me cobrar mais, eu quero pagar menos, mas a única coisa certa é que os bancos e fundos de investimento, eles acreditam na gente, portanto, nos dão crédito, e a gente honra os compromissos e, portanto, isso vai se resolver. Eu não tenho dúvida nenhuma. Muita gente fala que a empresa, muitos analistas exercitam se a empresa precisa de uma nova capitalização, de uma nova injeção, aí eu digo de equity mesmo, né, dos acionistas. Você tem duas saídas possíveis. Né? Talvez o termo saída seja até forte. Você tem dois caminhos possíveis. Dois caminhos. Um deles Sair já saiu, né? Quem mais sabe sou eu. Assim, você tem dois caminhos possíveis. Um deles é a equalização da própria dívida, porque a companhia já voltou e volta a patamares de rentabilidade e de geração de valor e de caixa. Portanto, eu preciso reescalonar a dívida. Se a gente não conseguir reescalonar a dívida, coisa que não está no radar, um outro caminho seria de uma nova capitalização. Mas a gente está tentando evitar isso e vai ser evitado porque este caminho levaria a mais diluição de acionistas. Dos acionistas, sim. O caminho que eu acredito e que de fato tende a acontecer é da reestruturação desta dívida. Não precisamos de mais dinheiro, a gente não precisa de aumentar a dívida. É o volume da dívida atual reescalonado ao longo do tempo. Mas a gente vai fazer alongado, isso. Né? Entendi. Porque o tempo passa, desculpa. Imagina. Essa dívida que vence agora, ela foi feita em 2018, 2017, que vence agora em 2023. Portanto, quando foi feito na época, era uma dívida para 5 anos. Sim. O que é uma dívida bem alongada para o negócio. Aqui o tempo passou e a pandemia demorou quase 3 anos no meio do caminho. A gente foi pré-pagando tudo que tinha antes com as capitalizações. E agora tem essa discussão. Aliás, 5 anos, outro dia eu estava falando com um CEO que depende de florestas, né? Então, assim, para crescer, ele precisa antes plantar a floresta. E aqui no Brasil a gente tem essa vantagem brutal, né, da produtividade das nossas florestas, comparado a outros mercados, a outros países. Mas ele falou, a diferença fica equivalente, ele brincou, porque a diferença é que 5, 6, 7 anos no Brasil é longuíssimo prazo. É longuíssimo prazo na nossa cultura. Né? Muito. E assim, eu acredito em ciclos longos. Essa é a 4ª empresa que eu administro e sempre trabalhando 5, 6 anos, no mínimo, na gestão delas. E o que faltava para a CVC Corp, inclusive, é essa visão longa mesmo. Sim. Porque não há negócio de varejo que não necessite de longo prazo, seja para as coisas boas ou para as coisas ruins. Né? Nenhuma grande empresa de varejo, ela some no curtíssimo prazo, ou ela se dá bem no curtíssimo prazo. Você vê fatos maravilhosos aqui de grandes exemplos de varejo, que são ciclos que começaram 10 anos atrás e que agora estão colhendo resultados. Sim. Para a CVC isso é fundamental. Sim, e é um setor com desafios de governança, né? É um setor sem tradição de governança nenhuma. No Brasil, infelizmente, nenhuma. E a gente, como é a única empresa aberta no mercado, a gente, ao mesmo tempo, se beneficia disso, mas, ao mesmo tempo, sofre. Se beneficia porque a gente tem o acesso ao mercado de capitais que outros não têm. E a gente tem acesso na medida em que a gente mostra governança. Eu sempre digo, perca cliente, perca negócio, perca unidade, perca rentabilidade, perca tudo, mas não perca credibilidade. E a credibilidade vem de uma boa gestão constante de governança. Então, para a gente, isso é uma vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa mostrar claramente o que está acontecendo.
né? Isso faz parte da nossa obrigação, inclusive fiduciária e legal. Enquanto que muitos competidores não precisam. E as pessoas falam e chutam números. Isso é muito triste. Né? Gosto de dar sempre um exemplo. Eu vim do mercado financeiro, trabalhei muitos anos no mercado financeiro. Quando você vê um balanço de um banco sendo publicado na imprensa, seja ela especializada ou não, sempre está lá retorno sobre o patrimônio, níveis de inadimplência, projeção da carteira, etc., etc., mostrando sempre a saúde da organização. E quando você vê no setor de turismo balanços ou reportagens, sempre fala assim, vendeu tanto, as vendas cresceram tanto, e as empresas quebram vendendo muito. É impressionante, porque não é um setor que se pratica muito pouco ainda a sustentabilidade do negócio e a saúde financeira da companhia. E como isso se dá no setor, Leonel? Como é que se dá essa governança e essa sustentabilidade? Isso vem da prática, por exemplo, da venda do crédito e não do produto em si? Porque a gente vê muito essa discussão de que você comprou a passagem, mas dependendo de onde você está comprando direito à passagem, né? Você não está com o bilhete ainda. Bom, aí são duas coisas. Primeiro, do ponto de vista da governança, isso vai se dando, infelizmente, muitas vezes na dor. Muitas empresas quebram, muitas empresas deixam de existir ou muitas empresas são absorvidas. Se você olhar, por exemplo, a maioria das empresas hoje de classe mundial ou regional, falando da América Latina, elas têm origens em pessoas de outros mercados. Se você for lá no grupo Priceline, que é dono da Booking, ou no Airbnb, na Despegar, que é um competidor muito forte, muito bom, e aqui também agora na CVC Corp, as pessoas que estão na gestão têm origens de diversos mercados, e não só do turismo, porque, infelizmente, historicamente, o turismo não investe em governança. E o mundo se move hoje por governança e credibilidade. Este é um ponto. Agora, no pior exemplo possível, o setor não tem autorregulação. E o setor abusa. E aqui vai um pedido para todos os clientes. Não compre uma passagem, ou uma viagem, desculpe, não compre uma viagem que você não tenha ela na sua mão. Por exemplo, não compre uma viagem para 2024 por uma razão muito simples, ela não existe. Nenhuma companhia aérea do mundo vende viagens com mais de 11 meses. Isso é uma regra do setor. Quando você comprar, exija seu localizador de embarque da companhia aérea, exija seu voucher de hotel. Comprar uma viagem dizendo, olha, compre hoje e embarque em 2024, pague hoje $1.200 e tem uma semana em Las Vegas em 2024. A chance disso acontecer é muito baixa. E a chance de você ser usado é muito alta. Né? Então, muitas empresas ainda praticam esse tipo de venda que é muito danoso para o setor. É porque ela vai ter que vender... Ela está fazendo capital de giro com a viagem que não existe. Com a viagem que não existe. Porque aí, quando chegar a hora, eu estou pensando aqui o que acontece com isso. Quer dizer, quando chegar a hora da viagem, ela vai ter que estar vendendo mais, se a viagem ficou mais cara, vendendo mais ainda para compensar e poder honrar aquele crédito que ela deu para o cliente. Durante a pandemia, aconteceu... obviamente, as empresas todas sem capital, todo mundo descapitalizado, né, e tentando inventar modelos de captar recursos. Como as empresas não têm muitas acesso ao mercado de capitais, que é o caso que a gente tem e outras têm, as empresas começaram a lançar produtos meio que sonho para os clientes. Né? E também tem um dado errado. Todo mundo achava, ou muita gente achava, que quando o mercado voltasse, as companhias aéreas e as redes hoteleiras iam estar vendendo passagens ou viagens a qualquer preço. Pelo amor de Deus. Pedindo pelo amor de Deus. O que aconteceu o contrário. Com a demanda reprimida tão grande e todo mundo remontando, que foram inteligentes o suficiente para aumentar os preços. É claro que tem abusos e tem erros, mas de um modo geral, as viagens ficaram mais caras por uma série de fatores e o principal deles é a demanda reprimida. Né? A gente já falou aqui. Então, muita empresa vendeu o sonho e não consegue entregar. Se você for hoje no Reclame Aqui, nos ambientes de consumidor, né, consumidor.gov, você vê índices de reclamação cada vez crescentes e maiores em algumas empresas do setor, baseado em vendas que não podem ser honradas. Entendi. E isso é falta de governança. Entendi. Isso é falta de governança. E eu acho que o setor todo tem que aprender
que a sustentabilidade é mais importante do que a venda. E a sustentabilidade aqui, do ponto de vista da credibilidade da empresa e do lado financeiro. Do seu retorno. Né? Do seu retorno, claro. Depois ela não tem que se esforçar para aquilo ser rentável, já é no momento da venda. Né? No caso da CVC, quer dizer, também houve um aperto de margens. Né? Hoje, como é que está a questão da rentabilidade e o que afeta mais o setor? Ainda é essa pressão de preço do fato do setor ter ficado mais caro, da viagem ter ficado mais cara? Uma série de fatores, por exemplo, o principal é esse. Obviamente, você vende o setor, você não consegue repassar todo o custo para o consumidor. E muita demanda reprimida e também... Vale ressaltar, muita viagem que tinha sido vendida antes da pandemia e que só agora o cliente está exercendo. E que lá, antes da pandemia, foi vendido, até pela crise que a empresa passou, a qualquer preço, com muita promoção. Então, isso afetou. Muito produto nosso exclusivo que foi fechado antes, você tem que honrar. Uma coisa fundamental é que a gente sempre honrou os nossos compromissos. Então, isso pressionou as margens da empresa. Essas margens estão voltando. Então, provavelmente a gente vai encontrar margens melhores, mas também tem uma questão de mix. O que é que eu quero dizer com mix? Imagine o seguinte, cruzeiros marítimos, nós somos a maior empresa de cruzeiros marítimos disparada no mercado brasileiro. Esse produto voltou muito forte recentemente. Eu tenho margem menor no cruzeiro marítimo, mas ele não necessariamente é pior, porque eu não uso capital, hora nenhuma. Né? Eu recebo o cliente paga diretamente lá a companhia de cruzeiros e a companhia me paga uma comissão sobre esta venda. Então, quando eu olho no meu bottom line ou no meu número final, eu tenho um produto com margem menor, mas sem uso de capital. E vamos lembrar que o capital usado hoje custa no mínimo 15% ao ano. Está caríssimo. E ninguém faz essa conta. No setor de turismo, é impressionante como que as pessoas não fazem bem essa conta. Se vende muito parcelado no setor, né? Vou te dar um exemplo real. Eu tenho na CVC uma margem, que é o take rate, que o mercado todo olha, na faixa de 13%, 14%, que é uma margem ótima para o mercado de turismo. Né? Mas todas as minhas vendas lá, de um modo geral, são parceladas em 10 vezes, 12 vezes. Se eu olhasse há um ano atrás, eu vendia em 10 vezes e precisava desse dinheiro rápido, eu usava recebíveis, por exemplo, de cartão de crédito. Meu take rate, que tinha sido de 13%, quando eu botava o custo de capital, caía para 9%, porque eu gastava uns 4% para descontar esse capital. Caía para 9%. Então, com 9%, eu ainda tinha uma rentabilidade para pagar as contas. Hoje, se eu vender a 13% e precisar usar esse capital, a minha margem cai para 5%, 6%. Com 5% ou 6%, eu tenho que pagar todas as contas da empresa. Então, essa conta de utilização de capital é cada vez mais importante. E não só olhar a margem. Então, eu prefiro muitas vezes vender um cruzeiro do que vender outros produtos, porque eu não preciso ter capital para essa venda. Entendi. É interessante. No setor, dificilmente se faz conta assim. As pessoas, desculpa o termo que eu vou usar, tocam pau nas vendas. Sim. E depois precisam ficar pedalando. Porque se parar de vender ou perder venda, não tem capital. É o que a gente vê ainda acontecendo, que tem, assim, eu estava ali na brincadeira com vocês antes, comentando que viagem de formatura de colégio, a operadora quebrou, não honrou o contrato, a gente perdeu tudo, e você perde tudo mesmo, você não tem, fica um crédito que você nunca mais recupera, assim, não fica uma coisa. E aí... o que a gente vê, isso continua acontecendo aqui e ali, né? Porque é o que a gente estava conversando, que é um setor ainda, você é grande, mas ele ainda tem muita fragmentação, né? Assim, é uma pena, porque quando alguém quebra, primeiro você não pode fazer sua estratégia baseada no fracasso de alguém. E eu já vi muito isso, não só aqui, como em outros lugares. Né? Eu torcer para que meu competidor quebre, porque eu vou ocupar o espaço. Na verdade, eu estou criando uma estratégia de fracasso para mim também. Sim. Né? Então, o melhor para o setor é que todo mundo seja forte. Como é que todo mundo é forte, de modo geral? Tem que ter alguma regulamentação, alguma regulação, alguma fiscalização e uma política de longo prazo. Aí também tem que entrar o governo com seu planejamento, porque turismo no Brasil não tem planejamento, a verdade é essa.
né? A gente há anos com o mesmo tamanho, com o mesmo receptivo externo. É impressionante. É o eterno, a gente brinca, né? Que o Brasil é o país do futuro, o turismo é o eterno setor do futuro, né? Porque o potencial brasileiro para turismo é muito grande e é muito inexplorado. Vamos ver agora. Temos uma nova chance, né? E aqui não é defendendo o governo A, B ou C. Mas toda vez que você começa um novo ciclo de governo, pode ter uma nova chance da gente criar uma perspectiva longa. E eu espero que isso aconteça. Mas é isso e aliado com os players, os jogadores do mercado, que são as operadoras, as companhias aéreas, as redes hoteleiras, que precisam ser cada vez mais responsáveis do ponto de vista do quadro financeiro, digamos assim, e de honrar seus compromissos. E não vender por vender, que é o que a gente tem bastante. Embora, claro, que vender é fundamental. Se não vender, né, o cliente não viaja. Sim. Né? Sim, o cliente não viaja. A gente falou aqui das coisas mais objetivas. Eu fico muito curiosa também, Leonel, queria falar uma coisa mais subjetiva de comportamento mesmo do turismo. A gente vê o Booking e o Airbnb mudaram muito o hábito do turismo, né? Do brasileiro. Do mundo todo. Do mundo todo. A gente aceita ficar na casa das pessoas, seja num quarto com a pessoa lá, seja pegar a casa de uma outra pessoa e ficar uma temporada lá. Isso passou a ser corriqueiro e eu vejo que em alguns mercados isso se tornou quase prevalece sobre rede hoteleira e esse tipo de coisa. Como isso afeta teu desenho de negócio e como isso como ser competitivo ainda como agência com esse tipo de concorrência? Bom, que não é uma concorrência tua, né? Mas ele muda ali o arranjo do setor, né? Um pouco. Bom, primeiro, assim, investindo corretamente. Porque o único setor que cresceu durante a pandemia no turismo, o único segmento foi o de aluguel de casas de temporada. E o Airbnb é o melhor exemplo global de sucesso em relação a isso, né? Nós compramos uma empresa americana chamada VHC, que hoje a gente denomina como VHC Stay, que é baseada em Orlando e que seu core é casas e gestão de casas de aluguel de temporada. Mas ainda é uma startup. A gente já tem algo como 600 propriedades aí administrando, né? Mas, assim, mais importante do que simplesmente um segmento é conhecer consumidor. Nós somos uma empresa massiva e pretendemos continuar sendo uma empresa massiva, né? Eu não pretendo ter uma característica de nicho ou de atender determinado público. A gente quer transportar milhões e milhões de pessoas por ano. Aliás, a coisa mais importante de qualquer negócio é o que você não vai fazer, né? A gente pretende transportar milhões e milhões de pessoas de forma massiva e dando acesso. Para isso, eu preciso investir muito em conhecimento de cliente e personificação de desejos, né? Mas juntar as pessoas naquilo que elas querem, porque eu tenho clientes. Quem tem milhões de clientes tem clientes para tudo. Eu tenho clientes que só querem ir para a praia e adoram andar em bando. Bando no bom sentido, obviamente, porque com seus iguais. Que é uma socialização, uma oportunidade de conhecer gente nova, né? Exatamente. Meus pais, quando viajam, sempre voltam com amigos novos. Ótimo. E tem clientes que querem nichos ou querem sossego e querem se sentir sozinhos ou querem viajar simplesmente com o seu par. Né? Eu sou a empresa para isso de forma massiva através da CVC, não. Como é que eu faço isso? Através do meu negócio de B2B, porque tem empresas que são nichadas e que me usam. E aí, veja bem, quando você está pensando numa empresa, imagine turismo religioso, né? É fundamental que você confie naquela operadora ou naquela agência que está te vendendo e que você tenha alta capacidade de entregar o produto e de vender. Esse é o casamento do B2B. Eu dou para aquela empresa ou para aquele grupo de clientes credibilidade, confiança, porque eu tenho crédito, tenho acesso aos produtos, e eu dou distribuição. Mas quem conhece o cliente e sabe atendê-lo especificamente naquele nicho
é esta operadora. Então você não precisa ficar descobrindo e desvendando nichos novos, você não precisa se compartimentar. Naquilo que eu opero diretamente para o consumidor e que a gente é líder de mercado, que é através da CVC, a nossa proposta de valor é massividade. É uma empresa... Relação custo-benefício. É uma empresa para todos, com muitos destinos e tentando ter sempre a melhor experiência. Mas é massividade. Naquilo que eu opero através de terceiros, através do nosso B2B, a gente pode atender nichos, mas eu não conheço esse nicho, o cliente é da operadora ou da agência. E eu viabilizo os produtos e o crédito para que essa viagem aconteça. Então, o seu caso é um caso clássico de que aquela lógica que a gente estava falando no começo, quando o investidor olhava para a empresa, depois falava, essa não quebra, ou porque aí vinha o raciocínio seguinte, essa não quebra porque ela é líder de setor. Vinha o raciocínio seguinte, se bobear, se beneficia porque tem uma consolidação orgânica do mercado, porque tem muita gente que não sobrevive. No teu negócio, ter mais players, ter mais gente vendendo viagem, um turismo mais organizado, é bom para você. Sim, a gente é a única empresa, olhando o mercado brasileiro e na Argentina também, mas a gente é a única empresa, o único conglomerado que está em todas, de forma grande. Nós temos competidores muito fortes no B2C, ou seja, na venda direta para o consumidor, mas que não tem nada do outro lado do B2B. Nós temos competidores no B2B que não tem nada do B2C. Nós somos a única que tem massividade e presença em todos os negócios. Uhum. O nome disso é confiança. A gente fez, por exemplo, agora na famosa Black Friday, baseada em pesquisa, a nossa campanha era assim, preço de promoção de Black Friday, confiança de CVC. Porque os clientes olham para a gente e confiam. Uhum. Porque, tradicionalmente, a empresa sempre honrou seus compromissos. Uhum. Quando a gente não honrou, foi por algum problema operacional. Não honrou de imediato ali. A gente não atrasa, a gente nunca deixou o cliente na mão, a gente nunca deixou o parceiro na mão, etc. A gente é a empresa que as companhias aéreas e as redes hoteleiras gostam, porque a gente cumpre os acordos. Enfim, o nome disso é confiança, mais de 50 anos de história dessa empresa, né? Entendi. É bastante tempo. Leonel, acho que a gente abarcou aqui todos os grandes temas e desafios do setor. Eu agradeço muito o seu tempo. Obrigada por você ter vindo até aqui, conversado com a gente. E aí eu espero que a gente daqui a um tempo volte e fale como é que o turismo cresceu, fale das novidades, fale de regulamentação. E aí a gente volta com novidades. Vai ser um prazer, espero que você muito sucesso. Obrigado pelo convite e faça boas viagens, por favor. Obrigada. E muitas. Muitas e boas. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigada para vocês que ficaram até o final. Volta que tem mais. Sempre tem mais.